E aí, gente, bem-vindos a mais uma aula lá Canflix. Hoje a gente vai falar de vascularização da parede torácica, né? Que é um assunto que às vezes dá um pouco de medo, mas que não é complicado, né? E que a gente vai conseguir esclarecer aqui para vocês hoje de uma maneira bem sintética, tá? Então, aqui tem um sumário, né? Que a gente vai falar hoje, né? A ordem, mais ou menos. E se liguem aí nesses boxes que eles têm conceitos bem legais para a gente compreender o conteúdo, tá? Então, essa ideia, né, de que a vascularização é como se fosse um sistema de canos, né? Ao levar o sangue ramificando a partir de artérias e ao trazer de volta esse sangue. E é importante a gente também lembrar que o lado esquerdo e o lado direito, eles não são idênticos, eles têm bastante diferenças, inclusive na divisão posterior, que a gente vai falar mais na frente, né? Última coisa antes de começar é lembrar que a gente vai ver muitos nomes, né? E a nomenclatura, ela dá medo. Mas quando você entende a lógica, você vê que é mais simples, né? Você vê a ilustração, você vê a disposição das coisas na anatomia, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho dessa parede torácica, né? Do que ela é composta. É uma região complexa, a própria caixa torácica tem bastante coisa, né? E ela compõe também essa parede torácica. A gente tem os famosos músculos intercostais, a gente tem pele, tela subcutânea, a face desses músculos, e também algumas literaturas incluem os tóraco-apendiculares, tá? Lembrando que posteriormente a gente delimita essa parede torácica pelas próprias 12 vértebras torácicas que temos, né? E também os discos intervertebrais que ficam entre elas. Lateralmente temos as costelas, são 12 de cada lado, e 3 músculos planos, né? 3 músculos intercostais planos. Os externos, né? Os internos e os íntimos. E esses músculos, junto com o diafragma, junto com algumas musculaturas tóraco-apendiculares anterolaterais e com a própria musculatura da parede abdominal, permitem a variação, né, dessa cavidade torácica, tá? E anteriormente a gente tem o próprio osso externo, que é ligado às costelas pelas cartilagens costais, né, que são do tipo hialina, e que dão mobilidade, né, que dão flexibilidade a essa parede torácica, né, pra gente expirar, pra gente inspirar. Lembrando aí o box de dicas, né, uma nomenclatura importante aqui, a gente sempre chama as coisas que saem de artérias mais calibrosas, né, de ramos, e para veias, o que drena para uma veia mais calibrosa são tributárias, né, então uma veia menos calibrosa tributa para uma veia mais calibrosa. Aplicaçãozinha importantíssima para vocês, feixe vasculo nervoso, né, ou feixe nervo vascular, é esse triozinho, né, artéria, nervo e veia, na ordem, na realidade, né, crânio caudal, a gente vai ter veia, artéria e nervo. Esse trio, ele vai correr no sulco da costela, que fica na região inferior, tá? E aí, na hora de fazer uma punção, a gente sempre prefere se livrar, né, dessa região aí para não ter nenhuma lesão. Então, a gente prefere a borda superior da costela de baixo. Aí você me pergunta, mas eu tô vendo a imagem, né? Aqui, ó, a gente tá vendo que essas estruturas, né, de artéria, nervo, de veia, elas também acontecem na borda superior dessa costela de baixo. Então, não teria como ter uma lesão por aí? Aí que tá. A gente sempre vai ter risco de lesão de alguma coisa, né? Mas entre lesionar esse triozinho aqui, né, de veia, artéria e nervo, que a gente chama de VAN, os principais, né, que são mais calibrosos, a gente prefere, se tiver risco, lesionar os de baixo, né, que são ramos colaterais, né, que na realidade invertem a ordem, né, nervo, artéria e veia, nave, porque são menos calibrosos, são mais fininhos, então a lesão seria mais grave se fosse aqui. Então, viu isso aqui, você vai visualizar o espaço intercostal, vai palpar a costela de baixo e vai procurar a borda superior dela, que é onde você vai ter feixes menos calibrosos correndo. Então, a lesão, se houver, vai ser menos comprometedora. Então, começando o assunto propriamente dito, né, vamos falar um pouquinho de onde partem esses ramos que dão origem, né, à irrigação da parede torácica. A gente sabe que a artéria aorta, ela dá origem diretamente ou indiretamente a todas as artérias, né, do nosso corpo. Do lado direito, a gente tem o tronco braquicefálico, que vai originar a carótida comum direita, que vai irrigar outras regiões, que a gente não vai falar hoje, e a subclave direita, né, que vai dar origem à torácica interna e à intercostal suprema. Do lado esquerdo, a mesma coisa, partindo da subclávia, tá? A única diferença é em relação ao tronco braquicefálico, mas aí vai partir logo carótida comum esquerda direto e subclávia esquerda, que vai dar origem a essas torácicas internas e intercostal suprema que a gente falou, tá bom?
Uma pegada interessante, né, é que as primeiras ramificações da artéria aorta não são tronco braquicefálico, carota comum externa, não. São as próprias coronárias, tá? Elas saem ali logo nas primeiras porções que saem do coração, tá? Da aorta ali. Uma coisa interessante também é a gente observar que torácica interna vai dar origem à divisão anterior, que a gente vai falar a seguir, e intercostal suprema vai dar origem à divisão posterior. A artéria intercostal suprema, ela é também chamada de superior. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque eu acredito que confunde mais com anterior e posterior. E suprema é uma palavra que destaca mais. Mas fica aí o critério de vocês, tá? É só questão didática mesmo. Então, começando a falar da divisão anterior agora, a gente tem, como eu falei, a artéria torácica interna, dando origem a essa divisão anterior. A esquerda e a direita, né? De um lado e de outro. E essas artérias torácicas internas, elas vão correr paralelas ao externo, né? Elas vão irrigar diversas regiões, elas vão descendo e vão ali pela margem lateral. Elas são também conhecidas como artérias mamárias, as torácicas internas, porque elas também irrigam essa região, e inclusive são usadas de ponte, né? Quando você tem algum problema ali nas coronárias, você pode fazer uma ponte mamária, que a gente chama. Essas artérias torácicas internas, elas vão descendo e vão também ao redor do externo emitindo ramos que a gente chama de cutâneos anteriores para fazer a irrigação da própria região do osso ali, tá? Mas enquanto elas vão descendo, né, do primeiro ao sexto espaço intercostal, elas vão emitindo ramos, né, que vão ser as artérias intercostais anteriores, né, de um lado e de outro, direitas e esquerdas, e vão irrigando ali a região entre essas costelas. Quando chega no sétimo espaço intercostal, vai acontecer uma bifurcação. Do sétimo ao nono espaço intercostal, essas artérias torácicas internas vão virar as musculofrênicas, que depois vão se posteriorizar, a gente vai ver já já. E a outra parte da bifurcação, que seria a artéria epigástrica superior, né, que vai seguir medialmente e que vai se encontrar com a epigástrica inferior lá embaixo. A gente também tem, partindo dessa torácica interna, a pericárdico-frênica, tá? Que vai irrigar pleuro, vai irrigar diafragma, mas as divisões mais importantes são essas duas, tá? Lembrando que o décimo primeiro espaço intercostal e também o espaço subcostal não tem irrigação da divisão anterior, tá? Eles vão ser irrigados pela divisão posterior, que vamos falar agorinha mesmo, tá? Parece mais complicado, porque tem diferenças maiores do lado esquerdo e do lado direito, mas, na verdade, não é nem do lado esquerdo e do lado direito, né? Mas é do nível mesmo, do espaço intercostal. Então, vamos ver que as artérias intercostais supremas, elas vão dar origem às intercostais posteriores só no primeiro e no segundo espaço intercostal. Outra coisa importante de lembrar, como diz aqui, ó, no box, é que, na verdade, as intercostais supremas, elas não partem diretamente da subclávia como a torácica interna. Na verdade, elas derivam do tronco costo-cervical, que, por sua vez, deriva da subclávia. Mas a gente considera, a grosso modo, que as intercostais supremas derivam, sim, da subclávia, tá? São ramos delas. E aí, como eu estava dizendo, né, no primeiro e no segundo espaço intercostal, a gente vai ter essas artérias intercostais posteriores, né, esquerdas e direitas, enquanto que a partir do terceiro até o nono espaço intercostal, a gente vai ter que as artérias intercostais posteriores dessa região, elas vão vir diretamente da aorta. Quando chega no 10º e no 11º espaço intercostal, além dessas artérias intercostais posteriores, a gente vai ter também as musculofrênicas, né, que estão agora se posteriorizando lá da divisão anterior para fazer a irrigação do local. Assim como o espaço subcostal também recebe essas musculofrênicas, eles recebem também as artérias subcostais, que são ramificações diretas da aorta descendente, tá, torácica, e que vão seguir ali junto com o nervo subcostal e vão irrigar também a divisão anterior, não só essa divisão posterior. Lembrando que as artérias intercostais posteriores direitas, elas são mais longas que as esquerdas, justamente porque o arco aórtico é voltado para a esquerda. Então, para chegar do lado direito, elas ainda passam pelo meio, para depois conseguirem chegar. Então, é um trajeto um pouco mais longo, tá? Não é tão direto. Falando um pouquinho agora de circulação colateral, tá? Que é uma circulação que surge da anastomose, né? Da divisão anterior e da divisão posterior, formando esses ramos laterais. A gente tem duas principais que vale a pena falar, que é a anastomose da artéria epigástrica superior, que vai ser a bifurcação ali da torácica interna, a partir do 7º espaço intercostal, e vai se encontrar com a artéria epigástrica inferior, que vai vir lá de baixo, estabelecendo uma ponte entre a subclávia, porque a torácica interna deriva dela, e da artéria ilíaca externa, porque a epigástrica inferior deriva dela, tá?
essas circulações colaterais, elas têm uma importância muito grande quando você tem, digamos assim, déficits, né, ou qualquer tipo de problema de circulação na parte principal, tá? Outra anastomose importante é das artérias intercostais anteriores e posteriores, que vão formar os ramos laterais, né, e que vão perfurar também, tá? Para irrigar ali outras regiões mais superficiais, digamos assim, tá? Falando agora de drenagem, né? Vamos falar agora de veia. Para onde tributam essas veias, né? Sai de uma veia mais, vai para uma veia mais calibrosa cada vez mais essas veinhas mais finas, né? Que vão se juntando, né? Formando veias mais calibrosas. A gente tem a veia cava superior, né? Que vai direto para o átrio direito. Essa veia cava superior, ela recebe as veias braquicefálicas, né? Tanto à esquerda quanto à direita. As veias braquicefálicas, elas também são chamadas de inominadas, tá? Fica aí de curiosidade, vocês podem ver isso. E aqui a gente tem diferenças mais significativas entre a parte posterior e a parte anterior. A gente vai ver que não é como a irrigação, que é mais par, né? Digamos assim, mais idêntica. Por isso que a gente vai ver sistema ásicos e tudo mais. Então, a gente tem que a veia subclávia, né? Tanto a esquerda quanto a direita, vai se juntar com a jugular interna, esquerda e direita também, cada uma do seu lado, e juntas elas vão formar as braquicefálicas, que aí vão desaguar, digamos assim, né? Na veia cava superior, como a gente tem aqui na imagem, né? Cava superior, as duas inominadas e as jugulares e subclávias se juntam, vão dar as inominadas e veia cava superior. Então vamos prosseguir. Vamos agora começar a falar da divisão anterior da drenagem, tá? A divisão anterior é bem simples aqui na parte de drenagem. A gente tem as veias subclávias, né? Que vão receber as veias torácicas internas. As veias torácicas internas, elas vão correr também do mesmo jeito das artérias paralelas ao externo, né, aqui na lateral, só que elas são mediais das artérias, né? Então a gente tem veia aqui e a artéria estaria correndo aqui do lado. Você consegue até ver quando você pega um gradil costal, que é aquelas peças que tem só o externo e essa região aqui, e algumas costelas aqui, o início das costelas, as cartilagens costais também. Você consegue ver que a veia, ela é medial à artéria. Dá para perceber a diferença da cor e da estrutura delas, tá? E quem vai levar sangue de volta para essas torácicas internas são as colaterais, que são aquelas que a gente viu que ficam para cá, e as intercostais anteriores, tá? Então, veias intercostais anteriores e colaterais drenam para as torácicas internas, que por sua vez drenam para as subclávias, certo? Como a gente tem aqui nessa imagem, mostrando a divisão anterior. Essa parte aqui é a divisão posterior, mas essa parte aqui é a divisão anterior, tá bom? Então vamos agora falar da posterior, que é a parte provavelmente mais complicada, tá, da aula de hoje. Não se assustem, como eu falei, nomes são nomes, mas a lógica vai fazer ficar tudo mais fácil, tá? Então, veia cava superior vai para o coração. Que é que vai para a veia cava superior? A gente já viu, braquicefálica direita e braquicefálica esquerda. Não vamos falar aqui de jugular, tá? Porque a gente vai falar de coisas que vão diretamente para as braquicefálicas ou que vão para as intercostais supremos ou para essas outras aqui que a gente vai ver. Mas vamos lá. Partindo das periferias, né? A gente tem que a primeira veia intercostal posterior direita vai dar na veia braquicefálica direita, que vai desaguar na veia cava superior. Aí a segunda e a terceira veia intercostal posterior, também do lado direito, vão se juntar e formar a veia intercostal suprema. Lembra que tem a artéria intercostal suprema? Aqui a gente tem a veia intercostal suprema. E essa veia intercostal suprema vai drenar para a estrela de hoje, que é a veia ásicos, tá? É uma veia que recebe ramificação de praticamente tudo, menos da primeira veia intercostal posterior direita, da primeira intercostal posterior esquerda e da intercostal suprema, que também são formadas no lado esquerdo pela segunda e pela terceira veia intercostal posterior, tá bom? Então vamos prosseguir. Primeira, lembrando, vai direto para a braquicefálica direita, que vai para a veia cava. Acontece a mesma coisa aqui no lado esquerdo. A primeira veia intercostal posterior esquerda vai para a braquicefálica esquerda e vai para a veia cava. Então, até agora, as primeiras intercostais são iguais do lado esquerdo e do lado direito. A diferença vem aqui. A segunda e a terceira veia intercostal posterior formam dos dois lados a veia intercostal suprema. Só que a suprema direita drena para ásicos e a suprema esquerda drena direto para a veia braquicefálica esquerda, igual a amiguinha delas, né? A primeira veia intercostal posterior. E aí,
da 4ª à 11ª veia intercostal posterior direita, a gente vai drenar todas para a veia ázygos, tá? Essa veia ázygos, no final das contas, vai para a veia cava superior, porque é assim que tem que ser, tá bom? Tudo vai para lá, porque tem que chegar no coração, né? E a gente tem também essas outras veias que também vão drenar para ázygos, né? A veia subcostal direita, a veia lombar ascendente direita e as veias colaterais vão todas drenar para ázygos, tá bom? Isso tudo do lado direito. Do lado esquerdo, como a gente já falou, primeira veia intercostal posterior vai para a braquicefálica, a segunda e a terceira também, só que antes elas formam a veia, elas drenam para a veia intercostal suprema, que aí drena para a braquicefálica e depois para a veia cava superior. Do lado esquerdo é um pouquinho diferente, não é da 4ª à 11ª, não. A gente tem da 4ª à 8ª veia intercostal posterior esquerdas, né? Vão drenar para uma veia chamada de hemiázygos acessória. Essa veia hemiázygos acessória costuma drenar para ázygos. Por que eu disse costuma? Existem algumas variações anatômicas em que elas, por exemplo, drenam para ázygos, para depois a ázygos, drenam para a veia hemiázygos, para depois a hemiázygos drenar para a veia ázygos, tá bom? Então, a gente tem da 4ª à 8ª drenando para a hemiázygos acessória e indo diretamente para a veia ázygos de novo, né? A veia ázygos recebe muitas veinhas menos calibrosas do que ela, tá bom? Da 9ª à 11ª veia intercostal posterior, a gente tem que elas drenam para a veia hemiázygos e a subcostal esquerda, assim como a direita, vai drenar também, só que ao invés de ser para ázygos, é para hemiázygos, lombar ascendente também, tá? Como eu falei, são muitos nomes, a gente vai fazer um arremate aqui, mas é legal a gente fazer paralelos, né? Então, olhar, dos dois lados a gente tem que a segunda e a terceira formam a intercostal suprema, só que do lado esquerdo ela vai para a braquicefálica esquerda e do lado direito ela vai para ázygos. Essa parte aqui é mais fácil, né? Da 4ª à 11ª ázygos também, e esse triozinho aqui vai para ázygos, tá bom? A primeira, em relação a um lado e outro, é a mesma coisa, vai drenar para as respectivas braquicefálicas, que vão para a cava superior. O que muda mais realmente é essa parte aqui, né, da 4ª à 11ª, porque aqui existe uma divisão. A 4ª à 8ª vai drenar para a hemiázygos acessória, que vai então drenar para ázygos. Se você parar para pensar, faz sentido, né, porque você precisa drenar para um, para depois drenar para ázygos, que é o lado direito, que é onde está mais próximo da veia cava superior, né, então você tem que fazer como se fosse essa ponte. E essas da 9ª à 11ª vai drenar para ázygos, como a gente já viu também, assim como a subcostal e a lombar ascendente esquerda, tá? Então, vamos lá, com calma, rever agora nas imagens, para fechar a aula, o que é que a gente aprendeu, tá? Da parte de artéria, né, a gente viu que a torácica interna, ela vai sair da subclávia e ela vai descer aqui, né, emitindo esses ramos cutâneos anteriores, que vão fazer essa irrigação do externo, certo? Aí a gente tem que essa torácica interna vai começar a dar origem a essas artérias intercostais anteriores aqui, né? Até o quê? Até o 7º espaço intercostal. E aí, medialmente, a gente vai ter que ela vai se bifurcar em artéria epigástrica superior e vai descer para se anastomosar lá embaixo com a epigástrica inferior. E aqui mais lateralmente vai seguindo para irrigar o 7º, o 8º e o 9º espaço intercostal. Aí a gente tá vendo aqui que para, né? E depois a irrigação vai ser toda posterior, do 10º, do 1º, do 10º, do 11º e também do espaço subcostal, certo? A irrigação posterior, né? Vai vir da artéria intercostal suprema, que vai vir do tronco, aqui, como a gente tá vendo, né? Tá em inglês, mas tá aqui. Que vai vir do tronco costo-cervical, tá? E aí a gente vai ter a artéria intercostal suprema, né? O superior. E elas vão dar origem, né? No primeiro e no segundo espaço intercostal a essas artérias intercostais posteriores. Depois a gente vai ver aqui na própria aorta, que é essa aorta que vai dar origem ao resto dos ramos, né? A partir do terceiro, né? Até o 9º espaço intercostal. Quando chega no 10º, além disso, a gente tem a contribuição das musculofrênicas, né, que vão se posteriorizar, tá? E no espaço subcostal, além delas, né, além dessas artérias
além dessas artérias musculofrênicas, a gente vai ter também as subcostais. Essa imagem aqui representa mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que colocando clavícula, algumas coisas a mais, né? Também um pouco de membro superior, tá? Então, tá feita a revisão de irrigação. Vamos agora falar um pouquinho de drenagem na imagem, né? Vamos entender que é um pouco mais complicado, tá? Então, veia cava superior vai receber do lado direito, né? A primeira veia intercostal posterior direita, quando ela drena para a braquicefálica, né? Então, a gente tá vendo aqui, primeira vai drenar para a braquicefálica, que vai para a veia cava. Lado esquerdo a mesma coisa, vai drenar para essa pequenininha aqui, tá vendo? De um lado e do outro, né? Essa pequenininha aqui vai drenar para a braquicefálica e as duas vão para a veia cava superior. Segunda e terceira vão se juntar e vão formar veia intercostal suprema dos dois lados. Só que do lado direito, né, ela vai drenar para asgos, que é essa daqui. E do lado esquerdo, ela vai drenar para a própria veia braquicefálica esquerda. Você está vendo aqui que a quarta veia intercostal posterior direita, ela está se juntando e está indo junto para isso aqui, né? Que seria a veia intercostal suprema direita. Isso também aparece aqui, ó, nessa quarta aqui do lado esquerdo. Isso é uma coisa que eu vi na literatura, né? É muito comum essa variação anatômica, tão comum que algumas pessoas consideram que é o mais comum de todos. Mas eu segui o que eu vi na maior parte dos livros de anatomia, né? Que dizem ainda que o certo é considerar que a quarta, ela vai, na verdade, do lado direito, né? Do quarto até a 11ª vai drenar para asgos. E do lado esquerdo, da quarta à 8ª, drenaria para hemiasgos acessório, tá? Como a gente tá vendo aqui. Mas desse lado só tá da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, tá? Não tá incluindo a quarta. Mas fiquem sabendo então, né? Em alguns casos, a quarta veia intercostal posterior pode se juntar com a segunda e a terceira e formar também e integrar a veia intercostal suprema. Então, continuando aqui do lado direito, né? Da quarta à 11ª, todas dando na veia asgos. E ali aquelas outras que não estão representadas aqui, né? Veia lombar ascendente direita, veias colaterais e as próprias, veias subcostais, indo para asgos também. Do lado esquerdo, a gente tem, a partir da quarta, dependendo do que se considera, né? Mas eu vou considerar o que eu segui. Então, do quarto até o 8º, a gente vai drenar para hemiasgos acessório, que vai fazer essa ponte aqui e vai para asgos, né? E aí, do 9º até o 11º, vai drenar para hemiasgos, que aí, por sua vez, vai para asgos também, certo? E as outras, né, veia lombar ascendente e veia subcostal direitas vão drenar para também, como está aqui mostrado, ó, vai drenar também para veia hemiasgos, que também vai para asgos, tá? Então, quase tudo vai para asgos, como eu já tinha dito, menos as primeiras veias intercostais posteriores, né? E a segunda e a terceira do lado esquerdo, certo? O resto tudo acaba passando pela asgos. Feita a revisão, essas são as minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não é um assunto mais fácil de todos, mas eu espero que tenha dado para esclarecer para vocês algumas coisas importantes, tá?